Aí aqui tá a foto que eu falei antes, que é uma foto de um dos protestos da NAACP. Algumas lutas da NAACP. Jeremiah Reeves. Ele tinha 16 anos quando foi detido pela polícia. Segundo seus defensores, mantinha um relacionamento com uma adolescente branca, o que não era tolerado no Alabama. Um vizinho flagrou o casal e denunciou Jeremiah e sua companheira. Esta, que incorria em ofensa grave pelo delito, preferiu acusar o rapaz de estupro. Jeremiah foi condenado à morte e 5 anos depois executado na cadeira elétrica. A NAACP defendeu o réu, tentando provar sua inocência, mas em vão. Jeremiah Reeves morreu aos 21 anos, vítima do ódio racista. Era músico e poeta. Gente, ele foi executado na cadeira elétrica só por ter namorado uma menina branca. Isso me deixa bem triste. O caso dos Scottsboro Boys. Em 1931, 9 rapazes negros com idade entre 13 e 19 anos foram injustamente acusados de estuprar 2 mulheres brancas num trem de carga que atravessava o estado do Alabama. O tribunal de Scottsboro declarou todos culpados. À exceção do mais jovem. À exceção do mais jovem, os demais foram condenados à cadeira elétrica. Os réus foram defendidos por diferentes organizações, como o Partido Comunista e a NAACP, que recorreram da decisão. Eles conseguiram escapar à morte e nos anos 1940 e 1950 obtiveram gradativamente a liberdade condicional. O último preso, Clarence Norris, terminou por ser indultado em 1976. Emmett Till. O adolescente de 14 anos, morador de Chicago, no norte, estudava num colégio que reunia negros e brancos. Em agosto de 1955, foi passar uns dias de férias na casa do tio, em Mississippi. Não conhecia muita coisa do sul, embora a mãe tivesse o alertado para o racismo que reinava por lá. De modo um pouco provocador, Emmett Till dirigia um "Bye, baby, tchau, querida" a uma jovem branca na rua. Poucos dias depois, o corpo mutilado de Emmett, com uma bala na cabeça, era encontrado no rio Tallahatchie. Uma máquina de debulhar algodão, símbolo da escravidão, conservara-o nas profundezas. Os atores do crime foram declarados não culpados e soltos imediatamente. A fim de revelar o escândalo ao mundo inteiro, a mãe de Emmett mandou abrir o caixão do filho no dia do enterro. No dia seguinte, Rosa Parks e Martin Luther King, junto com milhões de norte-americanos, depararam-se com a terrível imagem daquele rosto entumecido, denunciando o racismo no dia a dia. O caminho de Rosa e Martin. Rosa, séria e modesta. O pai de Rosa Parks era carpinteiro, a mãe, professora primária. Atribuía grande importância à escola e queria que os filhos recebessem uma boa educação. Os pais de Rosa decidiram então instalar-se em Tuskegee, devido à sua, ainda hoje, reputada escola para negros. O estabelecimento, fundado por Booker T. Washington, ex-escravo e participante da luta abolicionista, na época era dirigida por uma mulher branca antirracista. A escola foi atacada inúmeras vezes pela Ku Klux Klan, pois seus membros não suportavam aquela situação. A partir de 1995, muitos negros que não conseguiam viver decentemente no sul segregacionista partiram para procurar trabalho no norte, bem mais industrializado. Foi o que o pai de Rosa fez. De toda forma, a vida nas grandes cidades do norte continuava difícil para os negros, vítimas lá também de mentalidades racistas que estavam longe de desaparecer. Após 1955 e sua recusa em ceder o lugar no ônibus a um branco, Rosa enfrentou dificuldades em Montgomery, principalmente para arranjar um emprego. Isso fez com que, em 1955,
se mudasse para Detroit, no norte, onde trabalhou para o representante democrata do estado de Michigan, no Congresso, o afro-americano John Conyers. Morou lá até morrer, em 24 de outubro de 2005. Martin, o pastor engajado. A mãe de Martin também era professora primária, além de tocar órgão nas igrejas. O pai, Martin Luther King Sr., era pastor batista, assim como o avô. Militando na esfera da NAACP, ele já se recusava a utilizar os ônibus em Atlanta. A família de King beneficiava-se de um status social mais elevado que a maioria dos afro-americanos da época. Martin tivera uma infância feliz, num belo sobrado, e seus pais puderam pagar seus estudos. Martin Luther King era brilhante na escola, tendo obtido doutorado aos 26 anos de idade. Estudou sociologia, teologia e filosofia. No fim de seus estudos, descobriu Gandhi, líder do movimento pela independência da Índia. Foi uma revelação, e o jovem pastor aderiu totalmente ao método da desobediência civil de massa, fundado na não-violência. Após a vitória do boicote de Montgomery, planejou diversas ações para defender a igualdade, o direito de voto dos negros e a melhoria das condições de vida a todas as minorias étnicas. Em 28 de agosto de 1963, organizou uma grande marcha pelo emprego e pela liberdade em Washington, pronunciando nessa ocasião seu célebre discurso I Have a Dream, diante de mais de 300 mil pessoas no adro do Memorial Lincoln. Em 1964, Martin Luther King recebeu o Prêmio Nobel da Paz e deu início à sua grande campanha contra a pobreza. No entanto, foi assassinado em 4 de abril de 1968, em Memphis, no Tennessee, para onde viajara a fim de apoiar uma greve de garis negros. Seu assassinato provocou tumultos em uma centena de cidades, ocasionando inúmeras vítimas. Em 1986, vigora o Martin Luther King Day, feriado dedicado à memória do líder negro, sempre na terceira segunda-feira de janeiro, próxima à data de seu nascimento, 15 de janeiro. Aí aqui tem uma foto do Martin Luther King orando antes de uma refeição em família. À sua frente, a esposa, Coretta Scott King, com 3 de seus 4 filhos e uma amiga. Então, 3 dos seus 4 filhos e uma amiga. Quando as leis finalmente mudam. As lutas de Rosa Parks e Martin Luther King foram as mesmas de milhões de afro-americanos, apoiados por alguns brancos que se mobilizaram anos e anos em prol da igualdade. Embora quase sempre não violentos, os protestos também tiveram excessos. A raiva e o desespero dos negros manifestaram-se por vezes de maneira brutal e foram muitos a perder a vida. Embora sacudidos por esse movimento, os Estados Unidos adotaram em 2 de julho de 1964 o Civil Rights Act, célebre lei que, acima de tudo, proibia a discriminação nos locais públicos. Um pouco mais tarde, em 1965, o Voting Rights Act suprimiu as taxas e testes até então impostos como condição para votar. A diversidade das lutas. Além de Rosa Parks e Martin Luther King, outros nomes associaram-se à luta contra a segregação dos Estados Unidos. O líder negro muçulmano Malcolm X, assassinado em 1965, o Movimento dos Panteras Negras, assassinado em 1965, o Movimento dos Panteras Negras, muito mais radical que a NAACP, ou, nos anos 1970, Angela Davis. Eles ilustram nuances ou divergências que permearam a luta antirracista norte-americana. Aí tem uma foto de um policial extraindo as impressões digitais de Rosa Parks logo após sua prisão, quando se recusou a ceder um lugar a um branco num ônibus de Montgomery.
E aqui tem uma outra foto que é o Martin Luther King participando de uma manifestação contra a segregação. Atrás dele, retratos de militantes do movimento pelos direitos cívicos dos negros assassinados pela Ku Klux Klan. Tem uma música que chama We Shall Overcome, Nós Triunfaremos. Esse antigo gospel tornou-se o hino do movimento pela igualdade dos direitos nos Estados Unidos. Em especial, foi entoado por John Baez antes do célebre discurso de Martin Luther King, I Have a Dream, em Washington, de 1963. Eu coloco a letra em inglês e português na descrição do vídeo, tá, pessoal? Estados Unidos multicor. Os Estados Unidos possuem hoje 314 milhões de habitantes. A grande maioria dos norte-americanos é formada por brancos. Os hispânicos, oriundos da América Latina, representam aproximadamente 15% da população e a população negra, aproximadamente 13%. Vivem também nos Estados Unidos norte-americanos de origem asiática e ameríndios, descendentes dos primeiros habitantes do território. Embora atualmente as leis norte-americanas se mostrem vigilantes com relação à não discriminação baseada na origem ou na religião, muitas injustiças perduram e preconceitos resistem. Enquanto um branco em cada 10 vive abaixo do limiar da pobreza, são 3 negros em cada 10 que vivem na miséria. Isso acarreta grandes desigualdades no acesso à saúde ou a uma escolaridade mais consistente, por exemplo. As escolas boas são caras, enquanto a escola pública gratuita é frequentada por quase todas as crianças negras. O presidente da esperança. A eleição de Barack Obama em 2008 deu grandes esperanças às minorias étnicas dos Estados Unidos. Aliás, a maioria esmagadora desses cidadãos norte-americanos votou nele. No entanto, leis e declarações oficiais não bastam para mudar tudo. As mentalidades ainda precisam evoluir muito para que brancos, negros, hispânicos ou quaisquer cidadãos oriundos de minorias possam ter acesso a cargos de responsabilidade em suas empresas ou na vida social e cultural. O sonho de Rosa e Martin ganha forma. As tabuletas White Only, reservadas aos brancos, não passam de remota lembrança, mas muitos norte-americanos dedicam-se a transmitir a memória dos anos sombrios e de todas as lutas para que os Estados Unidos multicor avance ainda mais. Tem uma foto do Barack Obama sentado exatamente no lugar onde a Rosa Parks estava quando se recusou a dar o seu lugar para um segregacionista. E tem uma foto da Rosa Parks na tribuna durante a manifestação a favor dos direitos civis em Montgomery, 1965. Então, pessoal, acabamos esse livro incrível que é Martin Luther King e Rosa Parks, Unidos pela Igualdade. Espero de verdade que vocês tenham gostado, espero que vocês reflitam sobre as lições que esse livro traz pra gente. E se você gostou, não esquece de deixar seu like, de comentar aqui embaixo, de se inscrever no canal para não perder os vídeos que saem toda segunda e quarta, 3 horas da tarde. E se você gostou deste lindo laço que eu tô usando e dessas pulseiras aqui, que é tudo um conjunto, clique no segundo link aqui da descrição, que você vai ver isso e muito mais. Ah, e o terceiro link da descrição é uma lojinha nova da minha mãe, que é de laços pet, com muitas coisas fofíssimas para os seus pets ficarem mais fofos do que já são. Muito obrigada por ter assistido e tchau, tchau!